são capazes de entrar no nosso coração e tirar o nosso culto da centralidade da Escritura. Isso é juntar iniquidade ao culto solene. E muitos crentes não percebem isso. Eles não conseguem que não estão prestando culto a Deus quando eles dividem o coração no momento do culto. Sejam eles quem forem na fé. Sejam eles quantos anos tiverem de crença. Um coração dividido não é aceito por Deus. É idolatria, é iniquidade associada ao culto solene. Portanto, jovens, rapazes, meninos, moças que andam com o celular na mão, cuidado para não juntar iniquidade ao culto solene. Se você tem Bíblia no celular, use-a no momento de culto para adoração, para a leitura da palavra de Deus. Do contrário, se arrependa. Peça perdão a Deus, porque você não está com o coração reto no momento de culto solene. E Deus não aceita esse tipo de coisa. São advertências que constantemente a gente precisa de fazer. Está lá escrito, Isaías capítulo 1, verso 14. Que Deus nos abençoe e nos ajude a ter o nosso coração integrado, integralizado a um culto genuíno, onde ele é elevado a Deus para adoração somente. Do contrário, não preste culto, não venha à igreja, porque você está acumulando pecado contra você. É muito sério isso. Deus não divide a glória dele com ninguém. Culto é culto, adoração a Deus é adoração a Deus. Eu falava com o Carlos ali ainda, né? E sempre, todo domingo eu falo, como está passando logo, né? Como é rápido. Hoje é domingo de novo. Você acha que 1h30, 2 horas do seu tempo é muito para você ficar adorando a Deus? Veja as grandes bênçãos que ao longo das suas vidas, anos e anos, Deus tem te dado. Cuidado, Deus tudo vê. Abra a Bíblia em Jó, capítulo 19. Jó, capítulo 19. Do verso 1 até o verso de número 27. É o texto para nossa reflexão na manhã deste dia. Quero pedir uma coisa para você. Deixe a sua Bíblia, deixe o seu app aberto na Bíblia, nesse texto aí. Ok? Nós faremos a leitura no decorrer da minha exposição. Oremos nesse instante. Nosso Deus, abençoe a Tua palavra e que a Tua palavra nos edifique na manhã deste dia para louvor e glória do Teu nome. É o que eu peço por mim e pelos meus irmãos. E que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam sempre agradáveis a Ti, Senhor meu, rocha minha e Redentor meu. Que o Senhor eleve o nosso coração até o Teu santo trono de glória. É o que nós Te suplicamos em nome de Jesus. Amém. O que é que os servos de Deus precisam entender quando enfrentam momentos de provação? E é a respeito disso que eu quero expor nesta manhã, com base nesse texto. As provações e as tribulações, quando elas aparecem, quando elas ocorrem na nossa vida, elas mandam recados específicos. E o recado delas é dor, tristeza e tragédia. Tribulação, quando manda recado, é esse tipo de recado. Ela manda um recado absolutamente pessimista do ponto de vista das histórias trágicas que aqui e ali surgem na nossa vida. Eu li a história de um menino chamado Enzo Gabriel. Não sei quantos de vocês leram essa história. Esse menino tem uma doença rara chamada AMI, amiotrofia muscular espinhal. E esse menino nasceu com essa doença. Ela é uma doença degenerativa dos neurônios motores inferiores da espinha, o que atrapalha esse menino a respirar, o que atrapalha esse menino ficar em pé como os bebezinhos nossos.
Eu vi o André entrando com o Antônio no braço ali, ele durinho já, né? Com alguns meses de vida. Então ele vem no colo do pai, vem no colo da mãe, assim como os nossos outros bebês, duros, bem firmes. Esse tipo de doença atrapalha exatamente isso. Não permite com que a pessoa e que a criança respire, não permite com que a criança, ela mantenha firmeza no seu corpo, ela cria várias dificuldades, inclusive para engolir, onde as pessoas que contraem esse tipo de doença, eles morrem, às vezes até mesmo por inanição. É uma doença que avança rapidamente. E uma criança que tem uma doença como essa, dificilmente ela sobrevive muito tempo. Os Estados Unidos têm uma droga chamada Zolgensma, que trata exatamente sobre esse tipo de enfermidade. Na verdade, essa droga, ela coloca de forma intravenal como que é o nome daquilo? Um gene chamado SMN1, que é exatamente o gene que falta na formação da criança ou de uma pessoa adulta quando ela contrai esse tipo de doença. Ele vai lá e numa única aplicação ele coloca esse gene SMN1 na pessoa. E aí então há uma grande possibilidade de cura quando esse tipo de coisa é feito. Sabe quanto custa uma única dose? Vocês não têm ideia. Se eu pedisse para chutar aqui, só quem leu a matéria, talvez passaria perto. Uma única dose custa 12 milhões de reais. 2.135.000 dólares. Uma única dose. Coisa para gente absolutamente milionária. Não é dada de graça, o SUS não fornece. Ela é uma droga única e exclusiva nos Estados Unidos da América. O nome dela, Zolgensma. Você pode procurar e conhecer um pouco melhor a respeito disso aqui. A doença em si é uma tragédia. E quando nós descobrimos que às vezes estamos contaminados ou falta esse gene, estamos com um tipo de doença como essa, sem dúvida alguma, isso abateria profundamente o nosso coração se nós descobríssemos que um filho nosso tivesse uma doença como essa. Poderíamos colocar as nossas contas, como a pessoa está colocando a conta dela no Facebook, no Instagram, nos grandes jornais esparramados por o Brasil afora, para ver se consegue juntar uma quantia desse tamanho para ir até os Estados Unidos e tomar uma dose. Imagine se fosse com o seu filho. Imagine se fosse dentro da sua casa, com a sua família. Às vezes essas coisas não mexem muito com a gente, porque a gente acha que está muito distante da nossa realidade. Assim como o Covid. Aí quando o pai começa a pegar, quando o irmão começa a pegar, quando a mãe começa a pegar, a gente vê que não está tão distante de nós, e nós somos suscetíveis a todos os tipos de enfermidades e doenças possíveis. As tribulações, as angústias, as perturbações que às vezes surgem na nossa vida, não mandam recado. E quando elas mandam o recado que elas mandam são recados de desespero, de angústia, de tragédia, porque mostram que as nossas mãos e os nossos pés, que nós, enquanto seres humanos, estamos absolutamente manietados, não podemos nada em relação a determinadas circunstâncias que se configuram e crescem na nossa história. Assim é a vida deste homem, a vida de Jó. Só que Jó, diferentemente dessa família pobre brasileira, tinha dinheiro para pagar a injeção intravenosa do filho dele. Teria. Ele era o homem mais rico e poderoso de todo o Oriente. Ele era o maior e o melhor nesse sentido. Então dinheiro ele teria. Exceto quando Deus muda as estratégias, coloca a gente dentro de uma circunstância em que nem o dinheiro vale alguma coisa. Nem o que temos, nem o que construímos, nem o que adquirimos é suficiente em si para resolver os nossos dramas. E foi exatamente isso que aconteceu na vida desse homem. Quando nós olhamos o capítulo 1 e o capítulo 2, nós vemos um homem rico, poderoso, com 10 filhos. E absolutamente saudável, com a saúde zerada. E de uma hora para outra, Deus incita o coração de Satanás e dá autonomia para que ele agisse contra o seu servo. E de repente, este homem rico, poderoso, que teria dinheiro para fazer qualquer coisa que o dinheiro alcançasse fazer na sua época, se encontrar absolutamente pobre,
vê os seus 10 filhos sendo mortos e enterrados por ele, e um tempo depois ele ainda pega uma doença que era da planta do pé ao fio do cabelo, perdendo tudo, absolutamente tudo o que ele tinha. A doença, a enfermidade, a tribulação manda um recado para Jó e diz assim: o que você tem e as coisas das quais você pode pensar que estruturam a vida humana não vale nada. Tribulações, tristezas, angústias e dor são os recados que às vezes as aflições e os momentos aflitivos da vida mandam ao nosso coração. Qual é a reação nossa diante de circunstâncias assim? Como nós ficaríamos diante de um tipo de circunstâncias que de repente viessem como uma avalanche sobre a nossa vida, sobre a nossa família, e levasse de nós aquilo que nós mais amamos? Porque há momentos de culto em que nem nós demonstramos que amamos mais a Deus do que as outras coisas. Se em momentos de culto alguns de nós não mostram que amam mais a Deus do que outras coisas, imagine na sua tarefa do dia a dia. Eles são capazes de negociar valores, princípios, ética, para conquistar aquilo que desejam, mostrando que às vezes não amam mais a Deus do que todas as coisas. E ainda, as palavras entram às vezes por um ouvido e saem pelo outro, infelizmente. Portanto, Jó era diferente, um homem extremamente piedoso que viu se abater sobre a sua vida e a sua família um momento extenuante de grande dor, de grande tristeza e de grande tragédia. O que é que Deus ensinou para Jó? Essa é a pergunta. O que é que Deus ensinou para Jó nos momentos difíceis, para que eu e você aprendamos com Deus aquilo que Ele ensinou para Jó, para que eu e você, diante das circunstâncias negativas, entendamos aquilo que realmente Deus quer que nós entendamos em momentos trágicos. Entendendo que dinheiro, que estrutura familiar, que coisas relacionadas às finanças, nem sempre sustentam e têm capacidade de agir favoravelmente ao nosso favor. Até então ele tinha uma mulher muito boa, que mandou com que ele amaldiçoasse a Deus e morresse. As finanças deles eram absolutamente equilibradas, até o momento em que ele perdeu tudo, inclusive as suas fazendas. E a única coisa que restaria para que ele recomeçasse a vida, que era a sua saúde, ele teve que ficar praticamente numa cama, apodrecendo, sendo rejeitado pelas pessoas. Se fosse com você, como você reagiria? Talvez essa seja a grande pergunta aqui. E eu creio que nesse texto é exatamente isso o que ele nos ensina. Quando passamos por provações, o que é que nós precisamos entender? Em primeiro lugar, é que nós encontraremos pessoas cruéis, muitas vezes, insensíveis à nossa dor e ao nosso sofrimento. Não pense você que quando enfrenta momento de luta, você sensibiliza as pessoas à sua volta, principalmente se as suas lutas não forem as lutas dela. Não pense que nós encontraremos recôndito, esconderijo, amparo nos braços dos outros homens, das outras mulheres, dos nossos amigos, quando nós enfrentarmos momentos difíceis. Não pense isso. Essa não é uma visão puramente pessimista que eu estou tentando mostrar para vocês, mas é uma realidade tácita, absolutamente apresentável, viável e costurável pela Escritura Sagrada. Quando nós enfrentamos momentos difíceis, não acredite, não creia. Não pense que você vai encontrar pessoas que se alinhem com você, que se tornem seus absolutos amigos em momentos de perturbação, de angústia e de tragédia. Não são todos. Veja aí o que as Escrituras dizem, do verso 1 até o verso de número 5 desse texto. Então respondeu Jó: até quando afligireis a minha alma? Até quando me quebrantareis com palavras? Já 10 vezes me vituperastes e não me envergonhais de injuriar-me? Embora haja eu, na verdade, errado, comigo ficará o meu erro. Se quereis engrandecer-vos contra mim e me arguis pelo meu próprio opróbrio, sabeis agora que Deus é quem me oprimiu e com a sua rede me cercou.
Essa resposta de Jó é uma resposta aos amigos de Jó. Amigos dele que, ao longo dos anos em que ele viveu enfermo, se assentaram ao seu lado para criticá-lo, para falar mal dele, para julgar o seu coração. Logo no início dessa história, nós vemos Deus e Satanás se unirem. Pastor Nelson, que heresia é essa? É verdade. Deus chega para o diabo e diz assim: viu meu servo Jó como ele é bom e fiel? Debalde Jó teme ao Senhor, toca nas coisas que ele tem para ver se você vai receber dele adoração. E Deus disse: ele está entregue nas tuas mãos, só que a vida dele você não vai tomar. Deus faz um trato com o diabo, mostrando a sua soberania, a sua glória e o seu poder, sem dúvida alguma. O Deus da Escritura não é o Deus da República de Platão, onde os deuses eram vistos como um Deus do bem e Deus do mal, sendo que a autonomia pela divindade estava dividida entre o mal e o bem. Aqui Deus é soberano, e Ele mostra a sua grandeza e o seu poder de forma absolutamente clara, para que os homens percebessem e entendessem que Ele é o único Rei dos Reis. E todo o domínio se concentra na sua mão e no seu poder. Porém, o texto bíblico, ele nos chama a atenção, porque ele envolve outros personagens. Além de Deus, de Satanás, nós temos 3 amigos de Jó, que foram até onde Jó estava para consolá-lo. Está escrito isso no capítulo 2, no verso 11. Por isso é importante que vocês tenham a sua Bíblia aberta, para você checar os textos que eu estou falando. Porque se tem alguém que gosta que vocês chequem texto bíblico, sou eu. Para não dizer que as minhas teses são levantadas no vácuo e no vazio. No verso 11 do capítulo 2, o texto mostra que eles foram até Jó, sabe para quê? Para consolar, para confortar o coração de Jó. Eles foram encontrar com Jó, e quando eles chegaram lá, eles viram que a situação de Jó era periclitante, era em demasia, era algo que eles nunca tinham visto. Verso 12 e o verso 13. E quando eles fizeram aquele tipo de leitura precipitada, eles interpretaram aquela situação de forma imediata. Eles disseram: esse cara pecou. Esse homem era um homem abençoado, as riquezas dele demonstravam isso, mas talvez ele fosse um enganador, hipócrita, cujo propósito era trazer falsidade na sua própria vida. Por quê? Porque veja a situação na qual ele se encontra hoje. Ainda que no capítulo 4, quando Elifas faz uma abordagem a respeito de Jó, ele ainda de certa maneira ameniza para Jó, mas depois ele mostra o quanto Jó, na concepção e na interpretação dele, havia falhado diante de Deus. O propósito daqueles homens foi ir até Jó para consolá-lo, para levar uma palavra de bênção, de graça da parte de Deus. E aí então a primeira coisa que eles fazem, depois que eles viram aquela situação dramática, eles partem para o julgamento. Eles são capazes de olhar para a vida e simplesmente tecer comentários que denigrem, que ofendem, que de certa forma atingiram o coração de Jó sem o mínimo sentimento de espiritualidade e de graça da parte deles. O primeiro a fazer isso, Elifas, capítulo 4 e capítulo 5. Já no capítulo 8, nós vemos um outro homem repreendendo Jó por causa da sua condição de miséria. Um outro amigo que se chamava Bildade. No capítulo 11, nós vemos um outro amigo entrar com outras argumentações para criticar a situação de miséria calamitosa na qual Jó se encontrava. O nome dele, Zofar. Todos eles, sem trégua, eles demonstraram um sentimento beligerante, absolutamente complicativo para a vida de Jó e para a situação na qual eles estavam vivendo. Para que essas coisas não ficassem assim, aparentemente amenizadas, Zofar foi o primeiro cara a dizer que Jó estava naquela situação por causa de pecado no capítulo 15. Ele disse: sabe por que você está assim? Porque você pecou contra Deus. É exatamente essa a ideia que as pessoas têm da gente quando a gente passa por algum tipo de dificuldade. As pessoas, e até mesmo nós, olhamos para a situação da redenção e achamos que Deus está nos julgando e nos castigando. Deus não castiga quem é deles. Deus não impõe juízo sobre aqueles que são dele. Não existe isso na Escritura, exceto para aqueles que são ímpios, que já estão julgados. E o julgamento é este, que a ira de Deus desceu do céu para matá-los e para destruí-los. Agora, em relação a nós, Deus não nos castiga e Deus não nos julga.
O que Deus faz? Ele usa momentos tensos da nossa vida para que nós nos aproveitemos mais da sua presença e nos abriguemos à sombra da sua cruz. É isso que ele faz. Não há castigo da parte de Deus para com os seus servos. E foi exatamente isso Deus que não disse a Jó. Mas a primeira coisa que eles associaram, logo no capítulo 15, é que os filhos de Jó morreram porque também eram perversos. Já leram? Leiam com esses óculos. Eles não só falavam a respeito de Jó, mas disseram que os filhos de Jó se perderam porque eram homens ímpios. Quem é que pode julgar alguém assim? Quem é que tem esse cabimento, essa competência? Jó pede clemência a eles no capítulo 16. E diz para eles o seguinte: vocês não estão colaborando em nada para a minha edificação. Há pessoas que calados são poetas, e às vezes é melhor ficar calado do que emitir juízo. Porque quando emite, às vezes não é sábio o suficiente para edificar as pessoas. As acusações deles eram injustas. E no capítulo 18, Bildade entra em cena novamente para mostrar que todas as perdas de Jó, aí já uma retificação, ou uma ratificação, desculpe, na verdade, daquilo que foi dito no capítulo 15, Bildade entra em cena de novo e diz: você perdeu tudo, e você enterrou 10 filhos, e você não tem saúde, porque você pecou contra Deus. Nós queremos ser melhores do que Deus na emissão dos nossos juízos, porque Deus lá no capítulo 1 e no capítulo 2 diz: vistes o meu servo Jó, como ele é um homem reto, íntegro e fiel a Deus. Aí vem os homens nas suas limitações mais medíocres, mais sujas, mais nojentas, mais pequenas, para dizer para você que o que você está passando é porque é juízo de Deus, castigo de Deus, porque você pecou contra Deus. Não é engraçado isso? Você pode ver isso, tanto no capítulo 18, a partir do verso 14, algo que o próprio Bildade já tinha falado no capítulo 8, no verso 4. O que acontece aqui nesse capítulo 19? O que Jó faz aqui? Jó responde aos seus amigos. É por isso que o texto começa dizendo assim: então respondeu Jó. Agora, vocês acham que a resposta de Jó foi suficiente? Não foi, não. Eles continuaram depois, impondo mais e mais julgo, mais e mais pressão sobre o coração e sobre a cabeça de Jó. Aqui nesse capítulo nós vemos Jó dizendo a eles que mesmo sem entender tudo aquilo que estava se passando com ele ainda acreditava, ele tinha esperança, ele olhava para o futuro, entendendo que os momentos mais alarmantes, mais difíceis, mais trágicos, mais complicados, mais atribulados que ele estava vivendo, com a perda dos seus filhos, dos seus bens e da sua saúde, ele olhava para frente e sabia que Deus era esperança para o coração dele. Essa é a diferença de Jó de nós. Eu acho que é exatamente isso que nós precisamos entender. E nos momentos mais difíceis da vida, no qual nós precisamos de ajuda, de compaixão e de graça das pessoas, às vezes nós podemos sofrer injustiças. Às vezes nós podemos enfrentar naqueles que se dizem os nossos amigos, que nos bajulam com palavras. Cuidado com gente que te bajula. Amiga é uma coisa, bajulador é outra. É o que fala, mas não vive no coração aquilo que ele te bajula. Cuidado. Não é absolutamente pecaminoso você reconhecer habilidades dos outros, a elogiar e mostrar o seu carinho, o seu amor verdadeiro, afetivo e fraterno pelas pessoas. Não é. Agora, cuidado com a bajulação quando ela exige troca de você. Cuidado. Estes não são confiáveis, geralmente. A experiência tem dito isso. Aqui a situação era extremamente difícil para Jó. Ele precisava de ajuda, de graça, de compaixão, mas ele foi alvo de críticas, de injustiças, de mentiras impiedosas. E a primeira coisa que ele tira de lição para o coração dele quando ele escreve esse texto, que nos momentos difíceis, nem sempre nós podemos contar com aqueles que se dizem nossos amigos. Nem sempre nós podemos ouvir os conselhos de alguns. Nem sempre. É como procurar agulha no palheiro. Ele responde com base em tudo aquilo que estava acontecendo, porque ele entendia a situação complicada
na qual aquelas pessoas estavam, pelo julgamento que eles estavam fazendo, inclusive do próprio Jó. Cuidado. Eu disse alguns dias atrás que Calvino enterrou 3 filhos, 3, cuja idade deles não chegou a avançar nesta vida. Mas Calvino teve muitos inimigos. Um homem manso que não era capaz de levantar uma pedra contra alguém, exceto tendo a habilidade na pena para escrever. Isso ele tinha. Mas um homem que era um caniço de magro. E quando entraram na igreja de Genebra para tomarem homens imorais a ceia na força, ele, magricelinho, aquele canicinho, colocou-se à frente da mesa e disse: só por cima do meu cadáver. E ninguém foi por cima do cadáver dele. Não porque ele tivesse força para enfrentar alguém, mas porque Deus estava com ele. Mas então ele contraiu muitos inimigos no decorrer da vida, porque ele escrevia à luz da Escritura e ensinava a palavra de Deus. E um dos inimigos dele foi François Baldin. Na verdade era grande amigo dele, e de repente se tornou inimigo, porque a vida parece que mostra essas coisas, né? Quando você quer perder um amigo, confronte-o com a verdade, quando ele está no pecado. Ele se afasta de você, ele não dá ouvidos a você, ou ele se rebela contra você. Somente os genuínos amigos que são tocados pela Escritura e pelo poder de Deus é que se alinham comigo e com você, quando às vezes nós somos ou eles são repreendidos por nós. A Bíblia Sagrada diz que o sábio aceita e acata a repreensão. O tolo despreza. Você é sábio quando você acata, a despeito da idade. Portanto, François Baldin escreveu um livro, e escreveu cartas, e escreveu coisas a respeito de Calvino. Ele fez uma biografia fantasmagórica, maldita sobre Calvino. E ele diz assim, na biografia dele: Calvino enterrou 3 filhos, porque Deus o amaldiçoou. Calvino enterrou 3 filhos pelos crimes que ele cometeu. Viram? Que existem palavras que aparentemente são de amigos e são mais de inimigos do que qualquer outra coisa. Que no momento de dor, de tragédia, de angústia, nem sempre nós conseguimos ter pessoas à nossa volta que nos ajudem verdadeiramente. Calvino enterrou 3 filhos. Imagine se pega um indivíduo fraco emocionalmente, uma pessoa com debilidades emocionais. O que esse cara ia ter até o último dia da vida dele de resquício no coração? Se não o autoconceito de ser um destruidor da sua própria família. Se ele não fosse firme teologicamente, o que isso teria feito nas bases emocionais de Calvino? Sendo acusado de maneira injusta de ser o causador da morte dos filhos. A primeira coisa que esse texto ensina para a gente: cuidado. Às vezes as tribulações nos mostram quem são os nossos verdadeiros amigos. Quando nós passamos por circunstâncias difíceis, trágicas na vida, às vezes a gente aprende que nós encontraremos pessoas cruéis. E se você tem sido assim, se arrependa. Mude. A crueldade já é o suficiente na vida daqueles que passam por dificuldades. A crueldade pela dificuldade em si. Para que você venha e às vezes haja de maneira ímpia. Criticando, mentindo, maldizendo, ofendendo, jogando pelas bases, empurrando pelas costas. Cuidado. Homens de Deus que são levados a aconselhar em momentos trágicos não podem fazer assim. Cuidado. Segundo texto, ou segundo lugar, esse texto nos ensina. Na verdade, o nosso irmão Jó entendeu que Deus ensinava nesses momentos difíceis, sabe o quê? Muito sobre a sua soberania e sobre o controle absoluto que ele tem nesses momentos de ansiedade. O que esse texto vai nos mostrar nos momentos de atribulação, nos momentos perturbadores da nossa vida, é que Deus nos mostra que Ele é soberano, que Ele tem tudo sobre o controle dEle, que absolutamente as nossas ansiedades, as nossas angústias, as nossas aflições, as nossas perturbações da alma,
São coisas que deveriam ser lançadas e postas na presença dele para que ele afagasse, curasse, tratasse o nosso coração em momentos de desespero. É isso que nós precisamos aprender. Porque quando nós entendemos a soberania de Deus nesse contexto, nós entendemos que às vezes a nossa amargura, a nossa tristeza, a nossa tragédia emocional é nada. Porque sabemos que Deus controla todos os meandros da história, tanto na minha vida quanto na sua vida. O verso 6 até o 24, eu creio que seja uma perícope só. Diz assim: sabei agora, olha a lucidez de Jó, que Deus é quem me oprimiu, com a sua rede me cercou. Eis que clamo violência, mas não sou ouvido. Grito socorro, porém não há justiça. O meu caminho ele fechou. Não foram os amigos de Jó, não foi Satanás, ok? E não posso passar, claro que não pode. Nas minhas veredas, Deus pôs trevas, não foi o diabo. Da minha honra me despojou, tirou-me da cabeça a coroa, arruinou-me de todos os lados, e eu me vou, e arrancou-me a esperança como a uma árvore, inflamou contra mim a sua ira, e me tem na conta do seu adversário. Juntas vieram as suas tropas, prepararam contra mim o seu caminho, se acamparam ao redor de mim. Mas gente, quem é que luta contra a tropa de Deus? Quem é que luta quando Deus é o grande general contra nós? Quem? Às vezes nós vamos para o campo da batalha e não sabemos que nós estamos batalhando contra Deus por conta de pecados e situações difíceis que nós vivemos. Não era o caso de Jó especificamente aqui, mas quando Deus se coloca na batalha contra nós, como é que nós vencemos? Ele emperra um negócio, ele atrapalha a evolução de uma saúde, ele quer que o indivíduo morra. Qual o remédio neste mundo? Que médico é competente o suficiente para resolver este problema? Mas o texto continua: pôs longe de mim os meus irmãos, solidão, e os que me conhecem como estranho, se apartaram de mim. Os meus parentes me desampararam, os meus conhecidos se esqueceram de mim. Os que abrigavam-se na minha casa, que eu gostava de receber em casa, e nas minhas servas, me têm por estranho, e vim a ser estranho aos seus olhos. Chamo o meu criado e ele não responde. Oh, que criado mal criado. Tenho de suplicar-lhe eu mesmo. O meu hálito é intolerável a minha mulher, e pelo mau cheiro sou repugnante aos filhos da minha mãe. Até as crianças me desprezam, e querendo eu levantar-me, zombam de mim. Todos os meus amigos íntimos me abominam, e até os que eu amava se tornaram contra mim. Lembra do traíra? É isso aqui. Os meus ossos se apegam à minha pele, emagreceu, numa época em que ser gordo era sinal de vitalidade, de saúde e de riqueza. A minha pele e a minha carne, e salvei-me só com a pele dos meus dentes. Compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me atingiu. Por que me persegues como Deus me persegue, e não cessais de devorar a minha carne? Quem me dera fossem agora escritas as minhas palavras, quem me dera fossem gravadas em um livro, que com pena de ferro e chumbo, para que fossem esculpidas na rocha. Em momento algum, ele atribui a situação da vida dele difícil a Satanás. Ainda que Deus tenha usado Satanás, sim, como um agente nas mãos dele para disseminar e fazer com que situações das mais graves possíveis acontecessem na vida de Jó. Deus nos ensina muito, sabe o quê? Nos momentos de dificuldade e de sofrimento, sobre a sua soberania. Deus nos ensina que Ele tem controle sobre tudo, que não há absolutamente nada que se passe neste universo
visível e invisível, nas tragédias que ocorrem, nas potestades e nos principados, naquilo que nós não enxergamos, que Deus não esteja presente, que Deus não seja o grande arquiteto, que Deus não seja o grande enredista de tudo isso que acontece na nossa vida. Jó não entende direito o que aconteceu com ele, claro que não. E nesse sentido, ele acaba dizendo coisas bestas, bobagens. Sim, capítulo 3. Jó diz bobagens. Agora eu fico pensando, quem é de nós que no sofrimento não as diz? Só que Jó, em nenhum momento, ele mostrou-se uma pessoa recalcitrante, teimosa, mentirosa, ardilosa, querendo colocar a culpa em Deus pelas tragédias que haviam acontecido na sua vida. É óbvio que ele estava insatisfeito com a sua situação, era uma situação terrível, amargurante. Ele chega a dizer que ele não queria ter nascido, que o dia do nascimento dele foi maldito. Ele não faz o que a mulher dele mandou, amaldiçoa o teu Deus e morra. Mas ele amaldiçoou o dia do nascimento dele, porque ele viu que o nascer para ele foi cheio de enfado e de canseira. Capítulo 6, ele faz uma justificativa. Se por um lado nós vimos as acusações dos amigos de Jó no decorrer de alguns capítulos até o 19, por outro lado nós vemos tentativas de se justificar do próprio Jó, tentando entender a sua dificuldade. Você já passou por um momento muito difícil da vida, provavelmente. Vai me dizer, na minha cara e diante de Deus, que muitas vezes você, insatisfeito com a sua situação, você não questionou Deus. Você não perguntou para ele o porquê disso. Você não chegou diante dele e disse, mas Deus, eu não entendo o porquê essas coisas tão terríveis têm assolado a minha vida. E mais, é pecado, Senhor. Eu estou vivendo alguma situação de miséria. Eu tenho desonrado o teu nome. O que é que eu fiz contra ti, Senhor? No caso aqui, Jó não tinha feito nada. No capítulo 3, verso 4 está escrito, porque as flechas do Todo-Poderoso estão cravadas sobre mim, e o meu espírito sorve veneno delas. Os terrores de Deus se arregimentaram contra mim. A palavra arregimentar é como um exército que se fortalece, que dá as mãos, que segue alinhado por uma batalha. Quem vence Deus? Não tem como. Quando nós passamos momentos de lutas, de sofrimento, de fogo, né? Nós pensamos, o que é que eu fiz para Deus? Aonde foi que eu errei para merecer tudo isso? É interessante esse texto. Nós queremos respostas para o nosso sofrimento, nós queremos respostas da mesma maneira com que Jó quis. Ele quis uma resposta rápida, que demorou quase uma década para vir, e que não veio. A algum momento da Escritura, Deus respondeu para Jó o porquê Deus havia determinado que ele vivesse aquilo. Se você achou esse texto, meu amigo, eu quero que você me apresente, escreva dissertações e livros e mais livros, porque até hoje ninguém encontrou. Porque Deus não se preocupa em te dar respostas pelas dificuldades que você passa e nem pelas minhas, muitas e muitas vezes. Sabe o que Deus diz para Jó? No momento de penúria no qual ele se encontrava, Deus diz para ele assim, você sabe onde é que as cabras montezinhas dão a luz? Você sabe que o crocodilo é um dos grandes animais e um dos maiores da selva, e quem os controla sou eu? Você sabe onde que é o reservatório da neve, Jó? Essas são as perguntas, porque a nossa dor, o nosso sofrimento em si, como busca de merecimento em relação a alguma coisa diante de Deus, não move em Deus em absolutamente nada. Nada. Deus não está aqui para responder aos nossos mimos. Deus está neste universo, neste mundo que Ele mesmo criou, para mostrar que Ele tem controle sobre a sua vida, até nos momentos difíceis, até nos dramas, até nas angústias. Não existe resposta de Deus para Jó. Eu te deixei por este caminho para ti. Não existe. Ao contrário, ainda que Jó estivesse assolado por tudo aquilo, Deus faz algumas perguntas para ele, para que Jó visse a sua ignorância,
Por quê? Porque no decorrer de todo o texto, de todo o enredo, de toda a história que envolve a vida de Jó, ele quis respostas. E sabe a melhor maneira com que Deus deu a resposta para Jó? Foi fazendo com que Jó percebesse que se ele, como ser humano, não entendia das coisas da sua criação, do seu dia a dia, como os animais da selva, os animais do ar, os animais dos rios, o poder que existe na estratosfera, se ele não sabia nada da esfera da sua criação, mas por que ele queria? Por que é que ele queria perscrutar os arcanos da sabedoria de Deus? Se ele não sabe responder coisas do seu dia a dia, ele quer saber o que é que Deus tem para responder para ele. É petulância. Interessante isso, porque é isso que Deus faz. No capítulo 16, Jó reclama aos seus amigos e diz: vocês vieram para me ajudar, vocês estão trazendo julgo e opressão sobre mim. Ele reclama, porque eu e você reclamaríamos da mesma forma, nós agiríamos desta forma. Aqueles que eram para ser bênção na vida de Jó, com conselhos bons, que edificassem, que o ajudassem a encontrar um bom caminho, se tornam precipitados. É assim que muitas pessoas acham que podem dar conselhos. Eles não têm o basilamento da Escritura, eles não têm o fundamento bíblico, mas eles acham em si mesmos que são competentes para poder dar alguma ajuda espiritual a pessoas em momentos difíceis. Não podem, porque somente Deus, através da sua palavra, é que traz consolo e confrontação à nossa vida em momentos difíceis. Seus amigos não lhe deram trégua, mesmo Jó pedindo, porque todas essas coisas estavam sob o controle absoluto da soberania de Deus. E nos versos aí nós vamos vendo isso, né? Deixa claro Deus a Jó que tudo estava sob controle. E Jó entendeu pelo menos isso. Isso ele entendeu, porque ele disse: olha, Deus controla tudo. Deus controla a minha família, Deus controla a minha doença, Deus controla os meus amigos, Deus controla a minha solução. Tudo o que está acontecendo na mais absoluta configuração da tragédia é Deus mostrando a sua soberania sobre a minha vida. Deus se apresenta a Jó, mostrando a Jó que Jó estava muito bem, num lugar muito seguro, nas mãos dele, ainda que fosse nos momentos trágicos. Esse deve ser sempre o melhor lugar onde nós nos encontramos. Versos 6 a 8, Deus mostra que ele vai responder a oração de Jó quando ele quiser. O verso 7 diz isso, pode ver. Eis que clamo violência, mas não sou ouvido. Grito, socorro, porém não há justiça. Não é que não há justiça da parte de Deus. Não havia aqui alguém que fosse capaz de interceder por ele e mostrar que ele não era um homem que estava agindo de forma leviana. É isso. Ele não está questionando que não há justiça da parte de Deus, mas alguém que pudesse justificá-lo nessa situação na qual ele se encontrava. Deus se apresenta como um general de batalha, verso 10 e 11. Deus tira a glória dele, quando o texto mostra no verso 9 que Deus tira, arranca dele a coroa. Deus deixa ele órfão e solitário, verso 12 e verso 13. Deus torna abandonados e pequenos. Deus o torna um abandonado e um pequeno, verso 14 até o verso 16. Deus deixa Jó entregue às mais variadas doenças. Está escrito, ele fedia, a sua mulher não aguentava a caatinga dele. Está escrito aqui. Deus nos deixa entregue a situações deploráveis muitas vezes. E lá no verso 21 ele diz assim: porque a mão de Deus me atingiu. Soberania. Entender que Deus é o Senhor da história. Esse é o momento em que nós mais aprendemos nas dificuldades da vida. Entendendo que Deus controla tudo. Cada dimensão da nossa vida, e Jó entendeu isso de forma muito clara. Ele viu que, mesmo sendo desprezado pelos seus amigos, parentes, empregados, ele estava nas mãos de Deus. Ainda que fosse por um propósito difícil, que trouxessem setas de dor na sua alma, no seu corpo, ele estava nas mãos de Deus. Deus o segurava, Deus o ajudava, Deus era o seu auxílio, mesmo quando todos os abandonassem. Inclusive pela própria ação soberana de Deus no coração deles.
quando Deus não nos responde sobre a nossa situação, sabe o que Ele está dizendo através do seu megafone? Descanse em mim. É isso. Nem sempre Deus responde para nós as nossas orações, mas Ele está gritando em plenos pulmões: descanse em mim. Lembra do apóstolo Paulo? E eu creio que caiba uma ilustração muito clara aqui em cima desse texto, em 2 Coríntios 12. Lembra? Eu espero que você lembre. Quando ele fala a respeito do espinho na carne, e que 3 vezes ele orou para que Deus tirasse o espinho na carne, e Deus disse para ele o seguinte: que não iria tirar o espinho na carne, e que a graça de Deus bastava a ele, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando Deus não responde a nossa oração da forma com que nós queremos, Ele está gritando para que nós ouçamos: descanse em mim. Quando Ele não responde, não significa que Ele não ouve, que Ele não escuta, mas significa o seguinte: está tudo sob controle. Aprenda a amparar-se em mim. Lance as suas ansiedades em mim. Lance em mim os seus temores, os seus medos, as suas angústias. Descanse em mim. Você tem feito isso? E olha, nem pela metade do que já passou você passa, né? Mas o negócio não deu certo, ansiedade. Discussão em casa, ansiedade. Possível desemprego por conta do Covid-19, ansiedade. Dificuldade na vida de um filho que ficou enfermo, ansiedade. E ela não trouxe benefício nenhum à sua vida, exceto a mostrar para você: o controle não está nas suas mãos. Essa é a segunda coisa que nós aprendemos em meio às preocupações e às dificuldades da vida: que o Senhor é soberano, que Ele controla tudo. Viva com ansiedade, ou aprenda a descansar em Deus, sabendo que todas as suas ansiedades devem ser lançadas nele. Ou viva com ela. Em último lugar, esse texto ensina que em meio às tribulações e aos momentos difíceis, que a dor, a tragédia mais sofrível, mais amarga, elas não podem roubar, apagar do nosso coração a esperança de que dias melhores virão. Não pode. Verso 25 até o verso 29. Pode ver aí. Ah, isso aqui para mim é intrigante. Só mesmo o Evangelho é capaz de fazer coisas tão extraordinárias como essas. Verso 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois revestido este corpo da minha pele, em minha carne, verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo. Os meus olhos o verão, e não os outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Se disserdes, como o perseguiremos? E, a causa deste mal se acha nele? Temei, pois, a espada, porque tais acusações merecem o seu furor, para saberdes que há um juiz. Ele está dizendo assim: não cometam injustiça contra mim, não se levantem contra mim, porque o Senhor vingará a minha causa. É isso que ele está dizendo, lá no final. Lembra daquele texto de Romanos? A mim me pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Jó entendeu isso antes de Paulo. Cuidado com o que vocês falam sobre mim, porque um juiz está vendo tudo. Às vezes nós queremos justificar para as pessoas as nossas bobagens, não é verdade? E nos esquecemos, inclusive, de nos lançar nas mãos de Deus, para que Deus, que vê tudo, seja de fato o nosso juiz. Nós gostamos de um ringue, nós gostamos de um telequete, nós gostamos da briga, da discussão, e nos esquecemos que o Senhor é o reto juiz. Ah, se nós aprendêssemos nisso, até dentro da nossa casa, o nosso lar, com as nossas esposas, seria melhor. As nossas brigas, elas ocorrem neste sentido. A dor, a tragédia, por mais sofrível e amarga que sejam, não podem apagar do nosso coração a esperança em dias melhores. A esperança que dias melhores virão, eles não são controlados por nós como senhores do futuro.
A esperança de que dias melhores virão para Jó não significava autonomia para decidir o seu próprio futuro, como alguns teólogos ensinam nesse país e já ensinaram nos Estados Unidos, que o nosso futuro está aberto, é aquilo que é chamado de teísmo aberto, e quem controla o futuro somos nós. Não é possível que essas coisas sejam tão críveis às vezes por parte de pastores, de presbíteros, de homens de Deus e de mulheres cristãs. Como que se é ensinado através da televisão que o futuro está aberto. Quem vai lá e mexe é nós, porque a gente assiste De Volta para o Futuro 1, De Volta para o Futuro 2, De Volta para o Futuro 3, e acaba acreditando que o futuro está na nossa mão. A grande furada isso, principalmente nos momentos difíceis. Porque nos momentos difíceis na vida do cristão, ele tem que ter no coração um norte bem resolvido e discernível e perceptível de que Deus gera esperança no nosso coração a despeito dos momentos difíceis, não somos nós. A palavra redentor aqui no verso 25 é alguém que seria capaz de libertá-lo daquela situação. Lembra que lá no verso de número 7, ele diz que não se levantou alguém com justiça para tirá-lo daquela situação? Agora ele está contando uma história, olhando para o futuro, dizendo que existe um redentor, que somente ele pode livrar-nos das mãos. Somente um pode livrar Jó das mãos de Deus, mais ninguém. O diabo não podia livrar Jó da mão de Deus, ainda que o diabo estivesse lá como espectador, vendo tudo aquilo e dizendo assim, o negócio está tão difícil que se eu pudesse ajudar, eu ajudava. É óbvio que ele nunca faria isso. Mas o socorro para nos tirar das mãos de Deus vem de quem? Quem nos tira das mãos de Deus? Quem? O próprio Deus, o Redentor. Se não fosse o Redentor trazer esperança ao coração de Jó, e ele tem uma visão absolutamente clara sobre redenção aqui, a sua perspectiva de redenção em dias melhores não se esbarra em nenhum empecilho, porque o Redentor dele, ele não pode ser impedido e atrapalhado por ninguém, nem pelo próprio Deus. O Redentor de Jó fez um pacto eterno de redenção com Deus, para poder tirar das mãos de Deus todos aqueles que pelo pecado caíram nela. Portanto, quando ele fala de Redentor aqui, ele fala de Cristo. Ele fala daquele que é o Senhor da história. Ele não viria para resgatá-los das mãos de Deus se não fosse em Deus. Se não fosse Deus, porque das mãos de Deus só nos tira o poder do próprio Deus. Este Redentor tinha isso. Verso 26 e verso 27. É por isso que ele queria que aquelas palavras ficassem escritas, para que as pessoas pudessem se lembrar, na leitura que fizessem no futuro, de que existe um Redentor. E por pior que seja a nossa situação, ela é possível de ser revertida. Jó teve esperança da ressurreição. Jó viu a grandeza dela. Jó sabia que mesmo diante dos momentos mais dramáticos, um dia de glória apareceria, em que novamente ele se reuniria com ele mesmo na ressurreição. Por conta do Redentor, que também se levantou da terra com poder e com glória. A maior de todas as dores, o mais doloroso de todos os ferrões, o pior e mais intenso dos sofrimentos, que é a morte, é capaz de ser revertida pelo poder glorioso de Cristo Jesus, o nosso Redentor. Não foi só Jó que viu isso, Davi também viu. Lá no Salmo 16, verso 10, a Bíblia diz assim: não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás com que o teu santo veja a corrupção. Daniel capítulo 12, verso 2 diz assim: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Ressurreição não é doutrina neotestamentária. Todos os eleitos e redimidos por Deus em Cristo, desde todos os tempos, têm crido e descansado na esperança da glória de um Deus que é capaz de mudar as situações mais caóticas da minha vida e da sua vida. Todos eles enfrentaram momentos difíceis, passaram por lutas no seu mundo, sabendo que Cristo era a grande ressurreição em a vida e aquele que era capaz de mudar os momentos difíceis que nós enfrentamos. Não perca a esperança, não nas promessas de governantes, não perca a esperança, não nas propostas econômicas que muitas vezes surgirão, não perca a esperança
não por crer que aparecerá uma vacina para o Covid-19. A nossa esperança não está nos homens, no poder que eles têm, nas glórias deste mundo. Jó entendeu isso porque foi um homem de glória, um homem poderoso, poderoso mais do que todos os da sua época, e enfrentou as lutas que enfrentou para que a esperança reacesa no Cristo ressurreto nunca se esvaísse do seu coração. É isso que nós precisamos entender em momentos assim. Que nem sempre os nossos amigos nos socorrerão, é verdade. Que Deus é soberano, inclusive, para engendrar ações arquitetônicas para trabalhar o nosso caráter. Mas que Ele mesmo é quem provê, por Ele mesmo, a nossa redenção, gerando e nutrindo esperança de que há vida e de que há momentos no futuro que nos aguardam de glória, ainda que percamos aqueles que nós amemos. Cristo, como Jó, foi injustiçado. Cristo, como Jó, aprendeu através do sofrimento. Cristo, como Jó, sabia o que lhe aguardava, a ira de Deus. Mas Cristo, diferente de Jó, é a ressurreição e a vida. Ele não tem esperança da ressurreição e a vida. Ele é. E é nele, nos momentos difíceis, que nós devemos colocar o nosso coração. É nele que nós devemos aprender a descansar. É Ele que nos fala, através do seu megafone, descanse em mim. Quando Ele não nos responde nada daquilo que esperamos. Está passando um momento difícil, está passando um momento de luta, está passando um momento de dor, está passando um momento de luto. Está achando que vai passar esse momento? Quem tem sido a esperança da sua vida? Em quem você tem lançado o seu coração? Está enfrentando problemas de casamento, dificuldades familiares, financeiras, expectativas de um futuro que você não tem controle para fazer acontecer? Em quem você tem descansado o seu coração? Você tem ficado uma pilha de nervos. Qualquer coisa é suficiente para confusão e briga na sua casa, no seu casamento, com seus amigos, com a sua família. Não se esqueça da Escritura, da palavra do nosso Cristo, que sempre trará esperança ao nosso coração. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Chamar aqui à frente o pastor Marcos, para que, orando, ele impetre a bênção nesse instante. Senhor Deus, nós bendizemos o Teu santo nome. Te agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra, pela instrução trazida ao nosso coração, ó Pai, de maneira tão profunda, ó Pai, e edificante nessa manhã. Bendito seja o Teu santo nome. Obrigado a Deus porque nós temos o Senhor como aquele que se fez nosso amigo, em quem nós podemos confiar, nos momentos de lutas, nos momentos de angústias, nos momentos de dores. Obrigado a Deus porque o Senhor nos cerca por detrás e por diante. Obrigado ao Senhor amado, porque o Senhor também tem levantado os verdadeiros amigos para estarem ao nosso lado, ó Deus, sendo instrumentos do Senhor para nos fortalecer em situações, ó Pai, que se configuram em nossa vida, nos trazendo, Pai, dor, nos trazendo desconforto na própria alma, ó Deus, em nosso coração em extremo. Obrigado a Deus porque o Senhor nos aliança no sangue de Cristo, ó Deus, como família. E nesses momentos, ó Pai, o Senhor se faz abençoador, por meio de um abraço, por meio de uma palavra, por meio, ó Deus, de verdades também que são muitas vezes necessárias
para que possamos, Deus, entender e venhamos ter a paz que excede todo entendimento, restaurada, restabelecida no nosso coração. Louvado seja o teu nome por tudo isso, Pai. Ó Deus bendito, te louvamos, ó Pai, porque as tribulações, as lutas, as provações, ó Deus, podem ser entendidas por nós não como castigo do Senhor, ó Pai, mas de fato, como esse megafone, ó Deus, que nos faz olhar para o Senhor e entender que nós somos em tudo, ó Deus, totalmente dependentes do Senhor, que é o Deus soberano, que é o Deus que dirige, que controla, que é o Deus que desenrola, ó Deus amado, os decretos do Senhor na história, por meio do tempo, por meio dos anos, ó Pai. Mas um Deus soberano, que diz que dirige todas as coisas, ó Pai, para a glória própria do Senhor, Pai. Nos ajude, ó Deus amado, a nos alegrar, ó Deus, em ver a Tua glória sendo manifesta, ó Deus, até mesmo nas situações mais difíceis da nossa vida, ó Pai. Entendendo que o Senhor não deixa, ó Deus amado, as coisas ao caos, não deixa as coisas ao acaso, mas o Senhor está sim, Pai, conduzindo tudo e todas as coisas, bem como todas as pessoas, ó Pai, segundo o Teu querer, que é sempre bom e que exalta e produz glória a Ti, o Deus Todo-Poderoso. Pai Santo, nos ajude a descansar na soberania do Senhor. Nos ajude, ó Deus amado, a entender que de fato, ó Pai, é nas mãos do Senhor que em todo tempo a nossa vida está entregue. Quer seja nos momentos de alegria, bem como também nos momentos de luta, de angústia e de dor. Ó Deus maravilhoso, que extraordinário é podermos, ó Deus, nos lembrar que o Senhor já nos enviou o Redentor da nossa história, Pai. Obrigado a Deus porque o Senhor mesmo, ó Pai amado, proporcionou a nós um meio de libertação, ó Deus amado, das próprias mãos do Senhor. Obrigado a Deus porque o nosso Redentor vive. Obrigado ao Senhor amado, porque a nossa esperança no Senhor, ela pode ser sempre posta, e uma esperança, ó Deus, que não se pode, ó Deus amado, retirar, porque a nossa esperança é Cristo, a nossa esperança é o Senhor mesmo, ó Deus. Louvado seja o Senhor por tudo, ó Deus. Ó Pai Santo, que as lutas e os momentos de aflições e de dor possam produzir em nós, de fato, ó Deus, caráteres mais voltado para a Tua glória. Que as lutas possam produzir em nós, ó Deus, aperfeiçoamento, para que vivamos vida íntegra para o louvor e a glória Tua. Te louvamos, te agradecemos, ó Deus, porque em Ti podemos encontrar o socorro em meio às tribulações. Obrigado, ó Deus, que o Senhor possa nos conduzir no restante desse dia, fazendo com que a Tua palavra continue reverberando em nosso coração, trazendo paz a nós e também, Deus, nos fazendo agente desta paz, ensinando-a a outros que vivem nesse tempo, ó Deus, tantas lutas e dissabores. Assim nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e as santas consolações do Espírito Santo repouse sobre todos vós, povo de Deus aqui presente, bem como sobre todos aqueles que invocam, glorificam e amam o Senhor Jesus em toda parte da terra, hoje e sempre. Amém. Irmãos, rapidamente, muitos dos nossos irmãos aqui hoje, né, depois de algum tempo, e que, graças a Deus, estão recuperados do Covid, né? Tem aqui o Edson, Margarete, a Lávila, né? O meu cunhado, pastor Marcos, que também teve Covid,
Graças a Deus, todos eles foram muito bem tratados. Descobrindo cedo a doença, eles ficaram bem, graças ao bom Deus, sem precisar de internação. Dona Dalva, no entanto, mãe do pastor Marcos e do nosso diácono Lindalvo, ainda se encontra internada na UTI, precisando das nossas orações a cada dia, para que nós intercedamos por ela, né? Temos também aqui a família do nosso irmão Flávio Laval, muitos que foram infectados pelo Covid, que estão, graças a Deus, bem. A Fabiana, filha da Marileia, está já fora, inclusive, da quarentena. Então, louvado seja Deus, ok? Vocês que já pegaram o Covid, então, não pegam mais e pode vir aqui na igreja também agora, que também não vão transmitir mais, viu, Edson? Irmãos, outra coisa, estejamos orando pela vida do seu Luiz Carlos, que é o pai do nosso irmão Adrianinho, que se encontra internado na UTI, passou por um procedimento na sexta-feira. Temos no sábado, sexta-feira que ele passou pelo procedimento, né? E está lá, se recuperando, está com a situação meio delicada, o seu Luiz, ok? Danilo, que está aqui nessa manhã, que semana passada e retrasada teve que enterrou o pai, depois enterrou o avô, depois o pai. Momentos difíceis, mas olhando sempre para a nossa esperança em Cristo, a gente vence, ok? Deus abençoe você. O pastor Eurípides não está aqui, que ele foi dar a Santa Ceia lá na igreja do Boa Esperança, hoje pela manhã, mas se Deus quiser, à noite ele estará aqui pregando a palavra do nosso Deus, ok? Se a palavra de Deus edificou você, você compartilhe esta palavra para que outras pessoas também tenham acesso a ela. Eu não gosto muito de pedir essas coisas, mas estou pedindo porque eu tenho recebido alguns testemunhos de irmãos que têm me ligado, dizendo de outras pessoas que ouviram a Bíblia no Face delas e que foi extremamente tocada pela palavra de Deus. Então, se a palavra de Deus hoje edificou você, edifique outros, usando essa ferramenta como uma ferramenta de evangelização, que é significativa, exceto que as pessoas não saibam que você é crente no seu Face. Eu espero que isso não seja uma verdade, ok? Vitor, Lávila estão nos visitando, mas carta de transferência eu não vou dar. E na hora que eu der um telefonema, eu já estou arrumando uns esqueminhas aí, abençoados e santos, tá? Aí, a Margarete já pediu, bom, hein? Ok, irmãos? Tenham um bom dia, Deus abençoe a todos, continuem orando e dependendo do Senhor nosso Deus.